Boa tarde. No domínio público de hoje falaremos sobre atividades previstas para 2024 da Escola do Legislativo Sérgio Luiz Ranche. Recebemos em nosso estúdio para este bate-papo a diretora da escola, Maria Carolina Hagen. Boa tarde, Carol, minha colega. Boa tarde, prazer tê-la aqui conosco. Faz tempo que tu não participa do domínio Faz público? tempo, acho que vai fazer quase 6 anos, eu acho. Tudo que eu isso? não venho. Sei, o tempo voa, né? Então, desculpa, Não, é lapso meu. Muito obrigada pelo convite. E desde já parabenizo a TV Câmara, então, pelo seu aniversário agora, dia 11, né, de abril, 28 anos. 28 anos. TV Câmara mais antiga. Segundo o levantamento das colegas, né, a mais antiga do Rio Grande do Sul, né, das TVs Câmaras. Carol, esse é um ano atípico, né? A gente está com um ano eleitoral, atividades foram modificadas e a escola precisa dar continuidade às suas atividades, né? Então, o que mudou? Vamos começando por aí, né? O que fica diferente dos outros anos em 2024? Jaime, esse ano a gente vai ter vai mudar um pouco, né, o foco, porque nos últimos anos a gente tem feito o projeto Vereador Mirim, né, que é um importante projeto. Sim. Fizemos 4 edições, então esse ano, em razão de ser um ano eleitoral, a mesa diretora optou em não realizar. Então, nós elaboramos um planejamento contemplando as áreas, né, que a escola atua. Então, nessa área que a gente chama de formação de cidadania, nós iremos fazer também continuar essa aproximação com o estudante, né? Porque estudantes ou grupos que estejam interessados em conhecer o Poder Legislativo. Sim. Visitas guiadas o nome? Isso, vai ser? visitas guiadas. Né? Esse é o nome? Isso. Nós vamos começar agora essa semana a divulgar mais fortemente, né? Em escolas ou instituições que queiram vir conhecer o Legislativo, né? Uhum. Porque essa é uma das áreas mais importantes da escola, né? É importante relatar também que são escolas independentes da rede, pode ser a municipal e estadual e privada, sim, né? Sim. E nós também queríamos ter um acesso e conseguimos acessar mais instituições assim que normalmente não são tão, digamos, não acessadas, mas assim não estão contempladas em programas institucionais, né, como a PAI, como as BEM, entidades que a gente possa também, de apoio, que a gente possa fomentar a questão da inclusão também, que é algo que a gente preza muito, né. Carol, recentemente tu fostes, né, apresentar a escola na Europa. Neste evento, tu teve vários insights, né? Pode falar um pouco também dessa tua experiência lá? Eu acho importante a gente falar um pouco disso, né? Em Genebra, né? Sim, ano passado, então, lá por maio do ano passado, nós começamos a participar de uma seleção, né? Fomos convidados, as escolas do legislativo do país e outros órgãos públicos, tribunais de contas, o judiciário também foi convidado a participar de uma seleção para participar desse evento, então, na sede da ONU, em Genebra. Com a temática da Agenda 2030, né? E então nós elaboramos um projeto pela Escola do Legislativo em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e a Cooperativa Univale para solicitar, né? Porque existiam 2 formas de participação: ou o órgão ia ofertar um projeto, né? Uma cooperação, ou ia buscar uma cooperação. Nós fomos buscar então uma cooperação para realizar um programa de educação ambiental aqui em Novo Hamburgo, né? Digamos, iniciar assim uma conversa e verificar a viabilidade disso. Começar a plantar sementes, né? Você plantar sementes, é tudo muito devagar, é muito, né? Porque nós verificamos assim, Novo Hamburgo tem um sistema bem organizado de gerenciamento de resíduos, né? Bem estruturado, mas o que falta é essa educação do cidadão mesmo, né? E aí o que acaba ocorrendo é o descarte irregular dos resíduos sólidos, né? É um grande problema das cidades em geral, né? Sim. Então, o projeto ele foi nesse sentido, né, de buscar alternativas e parcerias para implementar, digamos, a longo prazo, um projeto, né, com colaboração de instituições públicas e privadas, voltados mais para o cidadão, né? Porque o poder público ele fica sobrecarregado na questão da coleta e do gerenciamento desse resíduo, mas ele não consegue, não tem perna para fazer esse processo de conscientização mesmo, né? Sim. Do gerenciamento desses resíduos, né? Então, foi bem importante, assim, a gente conseguiu contar com a participação também de
de entidades de vários níveis, tanto estadual, federal, quanto municipal. E foi bem importante verificar assim, que os órgãos da administração pública também estão preocupados, né, com os objetivos para tornar né, para a gente buscar até a Agenda 2030, porque até 2030 buscar formas, né, de um desenvolvimento econômico sustentável, né, de nortear, né, esse caminho através desses objetivos, né, por isso a gente chama de Agenda 2030, né. Sim, então esse ano, como é que está sendo a orientação em termos de conteúdo e o que vai ser oferecido nessa linha aí da Agenda 2030 pela escola? Então, assim, a partir desse ano nós buscamos essas parcerias, né, para viabilizar, então, atividades, inicialmente, então, pela escola, então, atividades de capacitação, né. Então, começamos a buscar parcerias e aí nós ficamos bem felizes de saber que a gente tem aqui um núcleo do Movimento ODS Rio Grande do Sul, que é um núcleo do Movimento ODS Nacional, né. Então, já tem um esforço nacional bem organizado. ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso. Então, assim, são núcleos estaduais, né, que seguem uma orientação nacional. Então, assim, fomos buscar esse contato. Eu participei agora, faz umas 2 semanas, de um evento de lançamento das atividades desse movimento aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós já vamos buscar também a assinatura desse convênio com o Movimento ODS, que aí compromete, né, a instituição no cumprimento desses objetivos e também auxilia na disseminação, né, porque a escola acaba sendo um mecanismo de disseminar mesmo esses objetivos. É a mediação, né, entre o poder público, as entidades que trazem esses dados, essas informações, parcerias, né, até chegar ao público. Né? Então, essa mediação ela é feita pela escola. Sim. Esse primeiro, digamos, essa sensibilização, né? Sensibilização. O que é essa Agenda 2030? Por que esses objetivos são tão importantes, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Hoje a gente está no dia, hoje 9 de abril, aqui gravando, um dia extremamente quente, né? Sim. Então, esses efeitos, né, daqui a pouco, de um desenvolvimento que não está atingindo, né, esses requisitos, assim, de sustentabilidade, né, e até começar a discutir no município regulamentos e normas que definam um plano de adaptação às mudanças climáticas, né. Isso é algo que está sendo bem discutido. Eu participei de uma capacitação na última semana, bem interessante, com uma professora que é procuradora do município de São Paulo, e ela trouxe exemplos de outros municípios, como São Paulo, Recife, Niterói, que já traz na legislação municipal, né, através do planejamento urbano, necessidades e metas, né, e regras para mitigar esses impactos, né, gerados pelo homem. A gente estava conversando antes, né, de iniciar o programa, que era justamente a questão que tu falaste, que o município pode atuar nisso, porque claro, leis ambientais são mais ligadas à questão à legislação federal, né? A legislação federal, ou seja, a União prevê algumas atividades ou também que minimize impactos. A gente fala aí, né, de situações os impactos ambientais quais são, sejam eles ocasionados em função de chuvas, de tempestades, de barragens, ou seja, o que o município pode fazer para, de certa forma, trabalhar e mitigar essas situações aí que são enfrentadas no dia a dia. A procuradora apresentou essas boas práticas, né, dos municípios já que realizam esse trabalho, né. É um trabalho bem complexo, né. E o que ela nos trouxe, assim, ó, que ainda não existe uma lei nacional ainda, ela ainda está em tramitação, é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, né, que vai obrigar, aí a partir dessa lei, ela obriga os municípios a ter um plano de adaptação climática. Sim, né? Perfeito. Ainda, essas iniciativas de alguns municípios, ela está sendo um pouco... Pioneira, né? De certa forma, ela cita Niterói, Recife,
próprio município de São Paulo também, né, fez um trabalho bem importante, né. Então, ainda é um trabalho que precisa ser feito, lógico, com a Secretaria de Planejamento Urbano, né, com os atores ali que envolvem toda essa parte, e o Legislativo é um ator importante, né, Sim. no momento que participa também dessas ações de fiscalização, né, da parte legislativa também. E tem que avaliar os projetos também. de lei, que seja os projetos que causam esses impactos, ou melhor, essas adaptações, né, climáticas, ou seja, os projetos eles vão passar pelo Legislativo e cabe então aos parlamentares avaliar essas ações. Algo bem importante que ela comentou, assim, que seria importante se não há uma legislação específica, né, de um plano de adaptação climática, mas que no plano diretor exista algum dispositivo, né, que se refira a essa questão da adaptação, né, alguns mecanismos de adaptação locais, né, porque tudo é muito, nos municípios a gente tem, cada um tem a sua realidade, né, então é algo bem local, é algo que necessita de um diagnóstico, né, é um trabalho bem complexo. Vamos ver o que vai sair primeiro, se é a lei federal ou o nosso plano diretor, porque também está um pouco atrasados, estão atrasadas as discussões a respeito do plano diretor de Novo Hamburgo, que já completou 12 anos, né? Então, por obrigatoriedade também legal, ele tem que passar por uma atualização. Essa atualização ainda não aconteceu. Mas provavelmente, né, esperamos que tenha algumas coisas ou ações que visem essa adaptação climática e os impactos que podem ser advindos das questões, né, obviamente, climáticas, né. Tem uma questão que eu estava vendo aqui da capacitação, que a escola fez antes de retomar a questão da Agenda 2030, e eu pulei esse tema, foi feita uma pesquisa de capacitação, né, no início do ano, internamente, já focando com as atividades que poderiam ser desenvolvidas aqui pela Escola do Legislativo, que seriam oferecidas pela Escola do Legislativo. E é interessante porque são vários itens e são bastante equilibrados até. Eu vejo aqui, claro, se destaca condutas vedadas ao agente público e ano eleitoral, porque é óbvio, né? A gente está em ano eleitoral. Mas o que tu pode falar do que dessa pesquisa e desses cursos que poderão vir a ser oferecidos pela escola? Sim, Jaime, todo início do ano eu procuro fazer uma pesquisa de interesse com os colaboradores da Câmara, né, sejam eles vereadores, servidores, estagiários, para que a gente tenha um horizonte assim a ser seguido, né. Então a gente sugere alguns temas, né, mas também a gente deixa aberto para os participantes sugerirem temas e até palestrantes, né, porque daqui a pouco tem um palestrante que é renomado naquele assunto, né. Então, esse ano também nos causou espanto, assim, que e não tanto espanto porque ano eleitoral o interesse é por matérias ligadas às eleições, né? E a legislação eleitoral. Isso, a legislação eleitoral, né? Porque é algo, assim, que é o dia a dia também de quem trabalha numa casa legislativa, né? E aí outros cursos, assim, são bem característicos do legislativo, né? A questão do planejamento estratégico. Planejamento estratégico, né? Comunicação integrada. Isso, e também a questão de temas que envolvam o processo legislativo, né? Sempre é algo que é preciso, a gente está sempre ou fazendo formações ou retomando esses temas, porque, né, a gente sempre tem novidades, né? Sim. E tem dois destaques aqui, o poder público frente ao dever de gerenciamento de riscos de desastre e desastres e responsabilidade civil, os deveres de reparação e adaptação dos titulares e prestadores de serviços públicos. Essas capacitações, elas serão realizadas através de uma das parcerias que nós teremos esse ano, que é com o IEGAP, né, que é um Instituto de Estudos em Governança e Gestão Pública, formado por vários profissionais aqui do município, sejam eles servidores públicos, advogados, que estão empenhados, então, em gerar conhecimento e compartilhar esse conhecimento, né. E aí, então, entrando em contato com eles e aí comentando com eles dessa nossa proposta da disseminação né, dos ODS, da Agenda 2030, nós chegamos a esses dois temas, né? Então, que eu acredito que vão ser bem procurados esse ano, né?
por ter, infelizmente, a gente ter tido vários eventos ano passado, né, que acarretaram em muitas perdas, né, de vidas, perdas econômicas e uma apreensão, né? Acho que todo mundo tem uma certa apreensão do que vem por aí nesse ano, né? A gente chega aí daqui a pouco... climáticos e também questões de saúde, né? Como a gente enfrentou depois da Covid, agora a gente vem enfrentando a dengue, que tem prejudicado bastante, né, o viver em sociedade, porque a gente está sempre tentando entender o que está acontecendo e sempre sendo impactado, né? Isso também tem atrapalhado bastante. E o poder público precisa né, tá sempre à frente e, de certa forma, né, lógico, muitas vezes enxugando gelo, né? A chuva não espera e nem, a chuva não espera, nem o mosquito vai parar mas, assim, de produzir larva, né? Nós, enquanto escola, precisamos, né, tratar desses temas, né? E daqui a pouco, como o Legislativo é um espaço de debates, a gente precisa trazer esses temas para debate, né? Ouvir vários atores que estão envolvidos nesse processo, executivo, legislativo. Então, o IEGAP vem nos auxiliar nesses temas assim, bem importantes. O movimento ODS, então, que é esse ODS, esse núcleo no Rio Grande do Sul, né, nós também pretendemos realizar uma atividade que seja voltada para os órgãos públicos, para também conscientizar que todos os órgãos devem se envolver com a Agenda 2030, né? Sim. Então, a gente até está pensando, daqui a pouco, se isso não saúde, pode ser um evento único, que a gente possa chamar prefeituras, câmaras do Estado e concentrar, e aí um dia, dois, um evento desse, falando sobre a Agenda 2030, né? Sim. Até porque a gente está em 2024, faltam 6 anos. Sim, faltam 6. Já está até a colega, que é a coordenadora do movimento da ODS, a Rossana Parisotto, ela comenta que já existe estudos por uma nova agenda, né? Para novos parâmetros, uma nova agenda, porque, de certa forma, a gente já está chegando perto e novas mudanças, né, aconteceram, porque essa agenda ela foi elaborada em 2015, né? Sim. Então, já faz um tempo e aí nisso veio a Covid, Sim. Né, surgiram situações provocadas pelo aquecimento global, e mesmo que os negacionistas não aceitem, né, mas essas coisas acontecem, não adianta negar. São dados até, desculpa te interromper, Jaime, nesse curso que eu fiz semana passada, um dos professores é geógrafo, e ele trouxe dados, né, reais, assim, do aumento da temperatura da Terra, o aumento da ocorrência de desastres, não tem como negar, não tem... É só dados, subirmos um pouco até Florianópolis e vermos as praias de Florianópolis recebendo, né, a quantidade de água que se elevou e a necessidade deles sempre buscarem terra para tentar manter as praias. Sim. Isso não é do nada, né? Não é do nada. Eu estava vendo as iniciativas aqui que são planejadas para a escola para justamente promover esses princípios e metas da Agenda 2030. Já falaste sobre a importância da adoção da agenda. Podia trabalhar um pouco essa questão da oficina de gerenciamento de resíduos nas organizações, que é a cooperativa Univale e a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa, né? Como é que funcionaria essa oficina? Isso é uma proposta ainda, a gente está ainda elaborando a proposta dessa atividade, né? Basicamente, assim, a Câmara Municipal de Novo Hamburgo dá o exemplo, né, de como uma organização, seja ela pública ou privada, deve ou deveria, né, gerenciar os resíduos que ela produz, né. Então, ano passado, a gente teve um contato com a cooperativa Univale, fomos em alguns momentos lá, levamos os vereadores mirins para conhecer a cooperativa. Que legal. E aí, então, a gente vivenciou, né, um pouco desse caminho do resíduo, né, e como é importante, assim, que todos se engajem, né? Não só, não é a prefeitura só que é responsável, todos devem se engajar, enquanto cidadãos, enquanto servidores públicos. Como servidores. As escolas, elas até se engajam bastante, assim. Alguns alunos até que foram, conheciam a cooperativa, assim. As escolas até, elas trabalham bastante isso, né? Eu acho que quando a gente acaba crescendo, assim, e sai um pouco desse ambiente escolar educacional, se perde um pouco, né? Porque as crianças até, a gente vê em casa, assim, que
eles sabem muito bem, né, separação de resíduo, né? É algo que o uso racional da água, nos dentes, que não deixar a torneira aberta. Sim. Então, a ideia então é formatar uma oficina, né, que a gente possa aplicar, digamos, um piloto aqui na Câmara, uma estrutura piloto de gerenciamento de resíduos, para que a gente possa também auxiliar depois outras organizações, né? E nós digo, Câmara, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Univale, né? Porque a Univale faz um trabalho bem interessante, né? Vale a pena vocês todos aí conferirem no perfil do Instagram. Eles até que agora editaram, até no final do ano passado, um manual voltado para o cidadão, né? Nessa questão do gerenciamento do resíduo. Então, é algo assim louvável, né? É uma cooperativa ligada, né, ao Poder Público Municipal, tanto de São Leopoldo quanto de Novo Hamburgo. E aqui em Novo Hamburgo ela atende alguns bairros, ela não atende toda a cidade, né? Mas faz um trabalho bem importante, não só no gerenciamento dos resíduos, mas também em relação à educação ambiental, né? E a doutora Rossana Parisotto, ela já confirmou provavelmente vai ser uma palestra, algum seminário, alguma coisa sobre a importância da adoção da Agenda 2030. Sim, ela confirmou já? O que a gente está conversando, assim, e formatando as atividades, né? A Rossana vai participar agora, sexta-feira, nós vamos participar do 3º encontro de escolas de governo do Rio Grande do Sul. Sim, esse programa vai ao ar na sexta-feira, no dia que tu estarás participando. Isso, então, desse dia encontro. 12, então, ali na Prefeitura de São Leopoldo, na Escola de Gestão Pública. Escolas de governo, tanto prefeituras quanto câmaras, estarão se reunindo, né, num evento com essa temática da Agenda 2030. Ou seja, hoje. Hoje, dia 12. E aí, então, a Rossana vai fazer uma fala, né? Foi até uma sugestão que eu fiz para a organização do evento, porque eu achava importante o movimento estar integrado, né? E ela já fazia essa fala, né, para as demais câmaras e prefeituras. E a ideia, assim, nossa aqui da escola é realizar um evento, um ou mais eventos. Daqui a pouco a gente vai ver o que atende melhor o público-alvo. Se a gente vai fazer um evento só, né? Porque a gente também tem que pensar que, como é um ano eleitoral, né? E daqui a pouco fazer vários eventos muito separados, assim, talvez a gente não tenha tanta adesão, né? Daqui a pouco um evento de sensibilização, né? Ajude. Começa a abrir a porta para essas atividades que virão na sequência, que é a oficina de gerenciamento e outras atividades aqui, como o Poder Público frente ao dever de gerenciamento de risco, que estava previsto, né, na pesquisa de capacitação. E o desastre e responsabilidade civil também estava previsto nas capacitações. Então, tu também pode falar um pouco sobre esses dois temas aqui, que é o dever de gerenciamento de risco e responsabilidade civil. A gente tem, né, com essa parceria com o IEGAP, né, então a gente tem a doutora Fernanda Damascena e o doutor Lucas Nascimento, que vão, de certa forma, né, nos auxiliar nessa elaboração dessas capacitações. A gente ainda não tem o formato. Né, e o formato, assim, se vai ser uma palestra, se vai ser uma oficina. Tudo isso nós vamos divulgar pela TV Câmara, pelos canais de mídia nosso. Ou seja, as atividades elas estão ainda, são um planejamento, isso que fique bem claro, né? O nosso planejamento do ano de 2024, focado então na agência, uma linha, vamos dizer assim, é a linha da Agenda 2030, mas mesmo assim teremos outras atividades que são de formação de cidadania e também tem alguma coisa com a parceria com o TRE. Né? Sim. Mas vamos seguir na Agenda 2030. Só complementando, Jaime, isso até surgiu, eu refletindo assim, como a gente poderia realizar essas atividades da Agenda 2030, surgiu a ideia daqui a pouco da gente abrir a oportunidade de outros institutos, outras universidades, daqui a pouco poderem também contribuir com essa discussão, né? Então, a gente até está pensando em elaborar um edital que a gente possa cadastrar e divulgar, né? Porque muitas vezes a gente fica restrito ao nosso público, né, que consome, né, esse material ligado mais ao Poder Legislativo, mas a gente acaba não atingindo
né, universidades, instituições de ensino que poderiam daqui a pouco estar contribuindo, né? Sim. Então, a ideia também é que a gente agregue, né, além do IEGAP, além do Movimento ODS, Rio Grande do Sul, a gente possa agregar também outras entidades, né? Mas aí, em relação à tua pergunta com a parceria do TRE, é uma parceria bem exitosa, né, que nós temos desde 2022. E em 2022 nós realizamos pela primeira vez aqui em Novo Hamburgo as palestras que são promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral, ligadas então a temas voltados então para desinformação, né, contra a desinformação, mais segurança nas urnas, mais mulheres na política. Então fizemos 2 palestras em 2022. Em 2023 a gente teve a parceria bem importante para o vereador Mirim, né, onde a gente teve ali participação deles na visita guiada, nas palestras, depois nas eleições com as urnas, né? Com as urnas eletrônicas, né? A diplomação dos vereadores mirins aqui na Câmara, com a presença da presidente do Tribunal Regional Eleitoral e mais alguns juízes, desembargadores, foi bem importante, assim. E aí, como esse ano a gente não vai ter o vereador mirim, nós vamos retomar, então, algumas palestras do Lideranças do Futuro, que é esse projeto deles, então, que vem... Lideranças do Futuro, isso. Que aí são palestras, são pequenas palestras no mesmo dia, né? Então nós vamos convidar escolas do município que queiram né, e tenham interesse de estar aqui no plenário. E aí também eles terão a possibilidade de conhecer quem não conhece ainda, né, nunca chegou perto de uma urna eletrônica, mas daqui a pouco vai ter a oportunidade de conhecer, de manusear, de fazer perguntas. Só com 16 anos, né? A partir dos 16 anos a gente pode votar, que alguns escolhem fazer o título, que tem contato então com a urna, né? E a criança tendo esse acesso, né, anterior ao momento de votação é fantástico. Até a ideia, ano passado, então, o vereador Mirim ele é focado mais no ensino fundamental. Então, esse ano, nós vamos focar no ensino médio e técnico, porque nós entendemos que o público-alvo, então, né, mais imediato, né, desse assunto são os adolescentes, os jovens, né? Então, a gente vai até como uma forma também de fomentar a participação política desses estudantes. A gente tem até o dia 4 de maio para os estudantes ali que já têm 16 anos, né, completos poderem tirar o primeiro título de eleitor, né? Até então, que dia? Até 4 de maio. 4 de maio. 4 de maio eles podem, quem não está com o título regularizado, né, ou fazer o seu primeiro título, né? Então é uma forma da gente também, enquanto Câmara, enquanto escola, contribuir para essa educação para a democracia, que é algo que o Tribunal Regional Eleitoral busca, né? Esse contato com a sociedade. Eles fazem já esse projeto já é bem difundido em Porto Alegre, né? Eles começar a se interiorizar é algo bem recente, assim. Então eles têm aceitado a agenda para alguns municípios, mas é algo que ainda eles também precisam de uma estrutura, né, para realizar essas atividades, assim. E esse ano a gente terá pelo menos aqui dois momentos, duas palestras, né, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Essa primeira do primeiro semestre, a gente vai ser mais ou menos quando? A princípio a gente está vendo a data do dia 21 de maio. 21 de maio. Isso, aí a gente está ainda só aguardando uma confirmação do espaço, das escolas, né, do interesse das escolas, mas agora para maio. E o segundo seria por agosto daí. Mais assim, meados de agosto, né? Sim. Porque em agosto, setembro, outubro, um pouco antes das eleições. Carol, como a escola participa então dessas interações sociais e qual o papel dela, né, como um ente que dá esse primeiro momento, porque projetos como o Vereador Mirim, a participação cidadã, agora a questão da Agenda 2030, como é que a escola tem esse papel, né, de fomentar essas discussões que obviamente são importantes e algumas não estão no radar, né? A gente fala assim, pô, Agenda 2030, o que é, né? O que é ODS, né? Impacto ambiental, desastres. Como é que a escola, então, atua para trazer essas discussões e botar isso, né, na rua, como a gente costuma dizer? Esses temas, né, principalmente a Agenda 2030, que é algo assim que foi definido lá na ONU, nos países signatários da ONU,
é algo realmente bem distante. Até eu comentei quando eu fui participar desse evento em Genebra, eu tive a oportunidade de conversar com 2 diplomatas, né, e aí comentei com uma delas, eu digo, olha, essa temática da Agenda 2030 está muito distante dos municípios ainda, né? Muito. Então, muito distante, a gente realidade. precisa, né, e as escolas, né, tanto de gestão, que são as das prefeituras, quanto de câmaras, elas são com certeza um canal bem importante, né, para pelo menos iniciar a disseminação desse conhecimento, essa sensibilização, né. E as ações da escola, como tu mencionaste, tanto no Vereador Mirim, como visitas guiadas e essas discussões que a gente, né, propõe para a sociedade, com o objetivo de fomentar a participação social mesmo, fomentar a participação do cidadão, né? Porque o cidadão, muitas vezes, ele não sabe que ele tem essa possibilidade de participar das atividades, participar da construção do orçamento público do município, né? Nas audiências públicas. Ainda a participação é muito baixa, né? E eu estava estudando um artigo sobre a implementação desses objetivos, desses ODS nos municípios, sim, né? Um artigo de um auditor público do Tribunal de Contas de São Paulo, e ele fala desses desafios, né? Que um deles é realmente, primeiro, a dificuldade do poder público em estabelecer um planejamento a longo prazo, né? Que isso é complicado, né? Porque quase a cada 4 anos com eleições, isso, ou melhor, a cada 2 anos temos eleições, né? Então, essa dificuldade, né, é algo que tem que ser considerada, mas também a falta dessa participação social, do cidadão se apropriar desses temas e enxergar que isso impacta na vida deles, né? Direto, e essa questão das mudanças climáticas, do que isso vem causando na vida das pessoas, né, é algo assim que não tem como a gente negar, né? As pessoas, o lixo que a gente joga na rua, que a gente descarta, ele vai cair no arroio, ele vai entupir um bueiro, ele vai alagar a casa, talvez não a minha casa, mas ele vai provocar o alagamento da casa das pessoas que estão em áreas de risco, sim, né? A ocupação irregular de áreas, né? Como a gente já viu vários casos. Ela é bem complicada, né? De deslizamentos, né? Causando, então... E as prefeituras, né, têm se empenhado nesse trabalho, né, de planejamento urbano, mas é quase como secar gelo, assim, onde existe uma fiscalização aqui, a outra área invadida, né, é bem complicado, né. Então, a escola busca trazer esses temas importantes, assim, e quando a gente fala em vereador mirim, é muito interessante saber e perceber, assim, que o aluno, quando ele acaba a visita aqui, ele vai embora, a gente enxerga que eles perceberam o mais importante de estar aqui nesse espaço da Câmara, né, tanto no plenário quanto aqui na TV Câmara, é de realmente se sentir participante, né? A gente até comenta isso com eles. É um né? exercício da cidadania, isso. Ou seja, ele consegue ali ter a visão dele como um cidadão, futuro cidadão que vai ter o seu direito a voto e a escolha, né, dos seus governantes e dos seus representantes, né? Isso muito a gente tenta trazer eles para o cotidiano deles das escolas, né, do bairro, daqui a pouco, para eles perceberem, né, se perceberem, né, como corresponsáveis, né, nas atitudes que eles realizam. E isso já a gente acompanha muito o trabalho da Secretaria Municipal aqui de Educação, isso já é feito muito pela Secretaria, né, esse ato assim do aluno se apropriar desse espaço, né? Isso é bem importante, assim. E aí a visita guiada ou o vereador mirim é importante porque os alunos entendem, né, a relação, a função dos poderes, o que faz o executivo, o que faz o legislativo, né? Por que é importante daqui a pouco eu vim, né, participar de uma sessão? Por que é importante eu nem que não venha presencialmente, mas que acompanhe pelo YouTube, acompanhe pelas redes sociais, né? Sim. Discussões que vão impactar de certa forma ou o presente dele ou o futuro, com certeza o futuro sim, né? Bom, além das parcerias que já estão confirmadas, né, se uma outra instituição quiser trazer um tema ou propor um convênio, como é feito essa aproximação, então, entre as entidades, né, associações, seja lá quais forem as suas nomenclaturas, mas como elas conseguem firmar, então, parcerias com a Escola do Legislativo Hamburguense? As parcerias que nós acabamos firmando, muitas vezes elas até não são...
a gente não se preocupa tanto com a formalização, né, em termos, em acordos, né, com assinaturas. Nós entendemos que isso Embora é importante, tenha, né? Sim, mas a gente entende a importância disso, né, de engajar as partes, mas também nós entendemos que quando nós temos objetivos em comum, né, e isso a gente vê nessas parcerias com o TRE, com o IEGAP, com agora o movimento ODS, a gente consegue, lógico, planejando as ações, a gente consegue realizar, né, várias atividades. Entidades que tiverem interesse, então, em entrar em contato, podem entrar em contato, pode ser pelo perfil da escola no Instagram, Escola Legislativa NH, pode ser pelo e-mail também. A gente tem lá no nosso site, entrar no portal, e vocês podem conhecer melhor o portal da Câmara, que tem várias informações sobre o Legislativo. E lá nós temos uma aba. O Instagram da escola, né? O Instagram as pessoas gostam mais de circular pelas hoje, redes, né? Os jovens, principalmente. Isso, né? Mas nós estamos abertos, assim, desde que os objetivos e o Estejam objeto... casados. Casem com o objetivo do Legislativo, da escola. E do exercício da cidadania também, né? E essas atividades, todas que nós estamos fazendo parcerias, nós não temos custo nós teremos custo com algumas atividades, alguma coisa talvez de alimentação, transporte, mas nós não temos custo com palestrante. Não que a gente não contrate, volta e meia a gente contrata algum palestrante, mas assim, parcerias com instituições e com outros órgãos públicos, elas não geram para nós esse custo do palestrante, que muitas vezes é bem oneroso. Ele é muito legítimo, né, porque a gente... né, tem que também valorizar o profissional, né? Sim. Mas a gente tem feito esses acordos, porque, na verdade, os termos de cooperação, eles não só beneficiam uma parte, né? Eles beneficiam as duas partes, né? É um ganha-ganha, né? Daqui a pouco a instituição, a associação que vem aqui, ela também precisa de um espaço para divulgar o seu trabalho, né? Para ter uma visibilidade, né? De certa forma. Então, é importante que a gente também abra esse espaço, né, desde que os objetivos sejam comuns, né? Mas a gente tem visto e na prática tem percebido assim, que essas cooperações que nós temos, elas funcionam muito menos pela formalização e mais pelos objetivos em comum, assim, né? E lógico, pelo interesse que a gente daqui a pouco consegue despertar na sociedade em relação a essas temáticas sobre eleições, sobre essa parte também ligada à questão da transparência, né? E a escola, ela está fazendo agora já 10 anos de criação em outubro, né? É uma década. É uma década de funcionamento na prática. Né? Ininterrupto. Ela foi criada em 2014, mas a gente iniciou o trabalho em 2015, até estruturar bem a escola. Sim. Então, nós já realizamos atividades com dos mais variados temas que interessem, assim, várias parcerias, várias parcerias, nesse período de tempo todo. Então, o que a gente verifica é que realmente uma parceria, eu até brinco quando, até agora estava falando com o diretor da escola de Alegrete, né? Ele estava me perguntando, pedindo algumas sugestões e tal. E aí eu disse para ele assim, te preocupa menos com a formalização e mais com os objetivos em comum e com definir algumas atividades, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado com a formalização, né? Fica também preocupado com restrições legais, né? Mas eu acredito que assim, tudo que tenha como fim o interesse público, né, e também permita que várias entidades também possam ofertar ali os seus serviços, a gente não tem grandes restrições, né? É importante também destacar, eu me lembrei, uma curiosidade é que a escola é procurada como referência por outras escolas e por outras câmaras que não têm escola. Inclusive, muitos já também fizeram contato contigo para conhecer o funcionamento, por exemplo, da TV Câmara, o funcionamento da comunicação da Câmara. Como é que é isso? Porque, né, além de tu teres esse trabalho da escola em si, tu também servir como referência para outras câmaras. Sim, nós recebemos muito contato de outras câmaras, até de fora do estado, né? Para conhecer um pouco como é que é o nosso funcionamento, como é que nós criamos a escola,
que projetos que a gente desenvolve. Então, assim, ano passado, se eu não me engano, nós recebemos em torno de 5 ou 6 visitas de municípios do interior, mas também fazemos esse diálogo virtual também quando não há possibilidade de vir aqui, né? E realmente, assim, esse ano eu acho que vai ser um pouco mais, não vai ser tanta procura porque é um ano eleitoral, assim, mas a gente tem tido no mínimo 5, 6 solicitações de visita, como é que eu estruturo a minha escola. E para isso também eu sempre indico, nós somos associados à ABEL, que é uma associação, né, ela se chama Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e dos Tribunais de Contas. Então é uma associação que ano passado completou 20 anos e que também faz um trabalho essencial no apoio à criação e à manutenção dessas escolas, né? Então, assim, tudo isso nos leva a crer que esse trabalho esse trabalho em rede, né? Ele é essencial, né? A gente não faz nada sozinho, né? Até estava sugerindo, a gente acaba fazendo muito troca de experiências, né? Nesses eventos, a gente tem participado. A gente participou em 2014 do encontro da ABEL e aí nos últimos anos tem participado. Participamos em Belo Horizonte 22, ano passado em Campo Grande, esse ano vai ser no Senado Federal. Então esses eventos são essenciais, né? A gente troca, como a gente diz, troca figurinha. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua bagagem e um vai aprendendo com o outro. E nós temos aí ótimos projetos para compartilhar e também para aplicar aqui em Novo Hamburgo e em outras câmaras, né? Uhum. E esse encontro da ABEL também ele é um momento também para valorizar o trabalho, né, de alguns projetos, né? Então desde o ano passado quando a gente tem apresentado a gente tem se inscrito em categorias para o Prêmio ABEL. Nesse ano nós vamos inscrever até agora final de abril, a gente tem que fazer a inscrição para o Prêmio ABEL 2024 de uma atividade que nós fizemos em 2023, né? Então, é importante esse trabalho de valorização, esse trabalho de busca de melhoria, né? Porque a gente também busca estar lá nesses eventos para pensar no que a gente pode melhorar, no que a gente pode evoluir em termos de escola, em termos de contato com a sociedade, de atender os anseios da sociedade, né? Que é isso que as escolas fazem muito, assim, esse elo, né? Eu trabalho aqui na Câmara há 18 anos, né? E o trabalho na escola, ele mudou muito, assim, a forma de enxergar a importância, né, dos órgãos públicos em geral, né? Porque muito mais importante, lógico, o trabalho interno é muito importante, mas, assim, esse contato e esse olhar sempre para o externo, ele é essencial, né? E as escolas, elas fazem esse elo, né? Elas fomentam esse controle social, fomentam essa busca constante, né, por inovação, por melhoria. Mesmo se falando de um ano um pouco diferente, né, que, em função de não ter o vereador Mirim. Então, esse eixo, essa linha de pensamento sobre a Agenda 2030, ela deve permanecer nos anos seguintes? Porque a gente continua com os mesmos problemas, né? Ou seja, o impacto ambiental ele continua existindo. E como também sensibilizar esses jovens sobre essa temática? Tu vai fazer também essa junção do agenda, né, dessas discussões a respeito da Agenda 2030 dentro do vereador Mirim? É algo que eu já até tinha pensado ano passado em incluir, acabei não incluindo porque a gente tinha essa novidade das urnas eletrônicas, né, que isso toma um pouco de tempo. Tem toda uma logística, né, para a gente ter feito as eleições. E dependendo, né, da Justiça Federal, né, que é um órgão que também tem bastante... Tem bastante demanda, né? Então, assim, é algo que eu até poderia, nas visitas guiadas um pouco, né, trazer para eles alguns objetivos, né, que tenham mais ligação com a educação. Tem a educação de qualidade, né, um dos objetivos. Sim. E fazer eles entenderem, né, de forma mais global a importância de se engajarem, né? Existe um trabalho bem interessante que eu tive contato, mas por falta de tempo, é um trabalho de um movimento chamado Impacta ODS. E eles têm uma parceria com a Fundação Maurício de Souza. Uhum. E aí, então, é uma sugestão para outras organizações que queiram, né, que vão trabalhar daqui a pouco com isso, ou com o seu público interno. Eles têm cursos voltados para o público interno, sobre os ADSs, e tem também publicações da revista da Turma da Mônica. Lógico, isso tem um custo, né? Não tem um investimento para isso,
foi algo que também acabou impossibilitando eu realizar no passado, mas é algo que a gente pode inserir daqui a uns anos, né? Também falando em cursos nessa temática da Agenda 2030, eu sugiro para quem tem interesse a plataforma da EVG, da Escola Virtual de Governo. Nós temos ali pelo menos 2 cursos bem bons, que um é elaborado pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, e ali ele elenca práticas ligadas aos ODS, né? E aí acaba inspirando outros órgãos, né? Sim. E tem um outro também ligado à ONU também, que é voltado aos ODS. Então tem cursos gratuitos, a gente também, né, às vezes não tem como fazer um investimento. É um curso que é só fazer um cadastro na plataforma da EVG, e ali pelo menos um curso de 20, 30 horas a gente já consegue para, pelo menos, né, tomar esse primeiro conhecimento, avaliar como que a gente pode implantar a Agenda 2030 no nosso dia a dia, ou na nossa organização, na nossa empresa, né? Sim. Carol, algo que eu não tenha abordado, que tu gostaria de agora, nas considerações finais, falar a respeito da escola, do teu trabalho, das atividades, seja lá o que tu escolheres falar, porque agora é o teu momento. Agora é o meu momento. É o momento das tuas considerações, pensando então, né, nessa questão aí do ano de 2024 e nos anos vindouros. Não, eu convido então a comunidade e a todos que de alguma forma se interessam pela temática da educação, né? A gente agora esse ano algo que eu não comentei bem importante, né? Esse ano foi aprovado um projeto de lei e nós temos o Dia Nacional da Educação Legislativa, 15 de maio. Então é um momento que nós junto com a ABEL faremos uma semana da educação legislativa no país. Então, casas legislativas de todo o país estarão voltadas a realizar ações, né, bem interessante. E isso também nos leva a também nos desafiar, né, a pensar em ações e a contribuir. Me lembrou, né? falou desafiar, me lembrou do Dia do Desafio, que é algo que também é feito, no caso. Também, então, convido a todos a acompanhar então essa semana em todas as esferas, né? Pesquisem lá a lei e com certeza em todos os órgãos, principalmente, né, ligados ao legislativo, tanto estadual quanto federal, realizarão atividades voltadas para essa educação legislativa, que nada mais é do que o legislativo, né, se aproximar da comunidade, se aproximar da sociedade e participar das ações, né, ter conhecimento, né, das estruturas do poder público e poder, de certa forma, se apropriar e contribuir, né? Sim, sem dúvida. Então, esse convite que eu faço, lógico, conhecer o nosso perfil no Instagram e no Facebook, conhecer o trabalho também que é realizado pelo setor de comunicação aqui da Câmara, através do portal, né, que a gente tem muita informação ali. Então, para quem tem interesse em conhecer mais o Legislativo, a gente tem o Instagram, né, a rede social, a gente também tem o YouTube, que tem muito material, tem muita coisa interessante para conhecer sobre Novo Hamburgo, sobre saúde. Então, seria isso, gente. Então, muito obrigado pela tua participação. Agradeço. E agradecemos a gentileza pela participação da diretora da Escola do Legislativo Hamburguense, Maria Carolina Hagen, em nosso espaço de debates. E este programa ele é retransmitido em nossa grade de programação. Além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara no nosso canal no YouTube e na página no Facebook. Até o próximo encontro.